Então, let's bora, doutora. Doutora Karina Vidal. Karina Wolfgram Vidal. Imagina. Senhor e senhora Smith, senhor e senhora Wolfgram. É chique demais essa mulher. Que isso, dá até medo. Hum? Chique de doer. Não é? Acabei de chupar uma laranja. Tá certinho para potencializar a absorção dos outros, dos nutrientes do almoço. Então, enfim, já abri aqui. Abriu aí, Joe? Deixa eu só mandar aqui. Chururu. Pá. Então vamos lá, minha jovem. Olha só. Tchum. Ai, meu Deus. Tirar esse barulhinho aqui do WhatsApp que tá me enchendo a paciência. Olha lá. Tá vendo aí a prova? Uhum. Vamos começar de trás para frente, da mesma forma, que a gente ganha tempo na resolução das questões, ó. Tem uma questão, a questão de número 16, que essa eu vou pulá-la, tá bom? Eu vou estudá-la ainda. Essa daqui eu ainda não. Ela me pegou de saia justa. Olha lá. Caso o adjetivo grande no trecho não era ele o seu grande eleitor, fosse deslocado para imediatamente após eleitor, seria alterado o sentido do texto? Olha só. Se eu falo bem assim, ó, Karina, você é uma grande amiga. E se eu falar assim, ó, Karina, você é uma amiga grande. Muda o sentido? Grande amiga de amiga grande? Muda. Por quê? Qual a diferença? Um é físico e o outro não. Um tá falando da característica, né? Hã? Grande amiga. Pode ser a melhor amiga. E o outro é mais com essa característica física. Justo. Um é a qualidade da pessoa, né? Da questão de caráter, de sentimento. E o outro é questão física, né? Digamos assim, Uhum. aspecto físico. Então, a questão é certa ou errada? Alteraria ou não o sentido? Altera. Então, ela é certa ou errada? Lê aí. É altera. Tá certo. Seria alterado o sentido do texto? Sim. Oi? Então, ela está Aí no certa? final Ah, tá certo. Tá falando certo. seria alterado o sentido do texto? Sim. Seria alterado. Ó, a mulher tá braba.
Agora, a questão certa, tá? 19, ó. No último parágrafo, o termo as, que antecede farejava, retoma. Retoma quer dizer o quê, ó? Diz respeito, faz referência, né, ó? Faz referência a minha ignorância de viver e a natureza das minhas preocupações. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, esse as aqui, ó, ele corresponde a essas duas coisas aqui. Vamos olhar lá no texto, linha 23 e 24. A minha ignorância de viver, a falta de experiência, quase deixavam transparecer a natureza das minhas preocupações. O gerente do hotel pareceu que as farejava. Esse as aqui, ó, ele está falando o quê? No último parágrafo, o termo as, que antecede farejava, retoma a minha ignorância de viver e a natureza das minhas preocupações, ó. A minha ignorância de viver e a falta de experiência quase deixavam transparecer a natureza das minhas preocupações. Aí você vem aqui no outro período, ó. O gerente do hotel pareceu-me que as farejava. Se eu perguntar, o que o gerente farejava? As minhas preocupações. As minhas preocupações, entendeu? Que representam isso daqui, ó. A minha ignorância de viver e a falta de experiência quase deixavam transparecer a natureza das minhas preocupações. Eu posso dizer que a natureza das preocupações do cara é a ignorância e a falta de experiência dele, né? Essa é a conclusão. Só que esse as aqui diz respeito às minhas preocupações. Então, o que o texto está falando? Ó? No último, o que a questão está falando? No último parágrafo, o termo as, que antecede farejava, retoma a minha ignorância de viver e a natureza das minhas preocupações. Tá errado. Ele não retoma isso. Ele retoma o quê? As minhas preocupações. As minhas preocupações. Show de bola? Então, entendeu? Entendi. Então, vamos para o próximo. 18. O trecho é que, esse é que, ó, poderia ser suprimido sem prejuízo da coerência do texto. Né? O sentido do texto ali, ó, da lógica, da construção do texto. Poderia ser, vamos lá, ó. Qual é a linha aqui, meu Deus? Perdão. 31. 31. Aí, ó, os escrivães, fique o senhor sabendo, é que, tá vendo essa opção aqui, ó, é que são as verdadeiras autoridades. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, os escrivães, fique o senhor sabendo, são as verdadeiras autoridades. Se eu tiro esse é que, altera alguma coisa no sentido? Oi? Não. Deixa eu ver. Os escrivães ficam. Não. Não, não muda, não. Não muda nada. Então, ó, no preserva o sentido, ó, os escrivães, fique o senhor sabendo, é que são as verdadeiras autoridades. Olha lá, o trecho é que, na linha 31, poderia ser suprimido sem prejuízo da coerência do texto? Sim. Então, questão 18, número certo. Aqui, ó, número certo. Na linha 28, viu como é que a gente ganha tempo fazendo isso de trás para frente? Isso é porque a gente está discutindo aqui a questão. Entendeu? Ó, na linha 27, na linha 28, o termo ele, em, com ele era assim, retoma a homem. Quer dizer o seguinte, ó, esse ele aqui, ó, diz respeito ao homem. Vamos olhar aqui, ó. Quem é ele no jogo do bicho? Quem é ele na fila do pão?
Vamos ver aqui, linha 28. De quando em quando, procurava, olha só, o gerente do hotel pareceu-me que as farejava. De quando em quando, procurava, na conversação, amedrontar-me com o seu poderio. Quem é que procurava amedrontar-me com o poderio? O gerente. O gerente. Continua em raciocínio. Proveniente de suas estreitas relações que mantinha com as autoridades. Quem é que tinha estreitas relações com as autoridades? O gerente. O gerente. Assim entendi que o sentido, assim entendi ser o sentido das anedotas que contava. Quem entendi? Eu, no caso, né? Quem esse eu aí é o narrador. Uma vez narrou ele é quem? Esse ele aí, ó, o gerente, né? Uhum. Uma vez, porque assim, ó, o gerente, ele não tinha o hábito de amedrontar as pessoas contando as anedotas dele? Sim, Anedotas, quer dizer? As anedotas dele? As sim. anedotas são pequenas historinhas. Então, ó, quem é que narrou? Ó, narrou ele. Esse ele é quem? O gerente. Gerente. Aí na linha, vamos lá. Depois de uma longa hospedagem, aí já começa a história, ó. Depois de uma longa hospedagem, um hóspede quisera furtar-se ao pagamento. Não tivera dúvidas. Fora ao delegado auxiliar. Quem é que fora ao delegado auxiliar? Quem foi ao encontro do delegado auxiliar? O O gerente. narrador, o gerente. Então, ó, fora ao delegado auxiliar. Um seu amigo, o doutor Felício, contara-lhe o caso e o homem teve que pagar. Se quis tirar as malas. Com ele era assim, não dormia. Com ele quem? O gerente. Com o gerente. Então, esse ele aqui, ó, da linha 28, ele diz respeito a quem? A esse homem ou a quem? O gerente. O gerente. Então, olha lá. Olha o que que a questão está falando. Na linha 28, o termo ele em com ele, vírgula, era assim, retoma o homem? Não. Não, retoma o gerente. Então, é uma questão errada. Vamos para a questão de número 15, tá? Essa 16 aqui eu vou pulá-la. A supressão. Ó, supressão é o quê? Retirar. Tirada. Então, ó, a supressão da forma em, vinham-me. Então, os terrores sombrios da falta de dinheiro, da falta absoluta, manteria os sentidos e a coerência do trecho? Olha só, quando eu falo assim, ó, vinha-me, quer dizer, vem em mim. Digamos assim, ó, vem em mim. Essa é a forma certa de falar bem assim, ó, vem em mim. Como é que é o resto? Vem em mim, como é? Vem em Eu mim, tô facinho. trem. Hã? O inimigo eu tô facinho. Vem em mim. Quando eu falo assim, ó, vem em mim, que eu tô facinho, eu tô chamando as pessoas para virem ao meu encontro. Concorda comigo? Sim. Agora, quando eu falo bem assim, ó, vinham então os terrores sombrios da falta de dinheiro, da falta absoluta. Eu mudo o foco. Eles vinham, ó. Vinham, quem vinham? Eles. Eles, é tipo assim, ó, eles vinham. Agora, se era o meu encontro, ou ao encontro de qualquer pessoa que seja, aí já não sei. Então, altera ou não altera o sentido, ó? Vinham-me, então, os terrores sombrios da falta de dinheiro.
Se eu tirar esse meio aqui, ó, vinham, então, terrores sombrios na falta de dinheiro. Altera o sentido? Altera. Altera o sentido e a coerência do texto. Entendeu? Então, essa questão aqui, ó, normalmente, ó, você só tem que, normalmente, essas questões aqui de altera o sentido, quando ela é relativa ao uso de vírgula, quase todas as vezes, vamos botar 90% das vezes, é errada, entendeu? Não altera o sentido, né? Ó, quando fala que você tira uma vírgula, não altera o sentido, é errado. Isso é fato. Principalmente se for em relação a pronome relativo. Você lembra, né, que a gente viu ontem? Pronome relativo, se eu tirar a vírgula, se torna oração adjetiva restritiva. Se eu coloco uma vírgula, se torna oração subordinada explicativa. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Show de bola? Então, olha lá, ó. No período em que ocorre. Opa, perdão. Então, você entendeu por que que a número 15 está errada? Sim. Manteria os sentidos e a coerência do texto? Não. Porque é o seguinte, ó. O texto está todo em primeira pessoa, concorda? Porque o narrador é em primeira pessoa, é um narrador personagem. Essa narrativa aí, ó, é um narrador personagem. Logo, eu posso dizer o seguinte, que essas pessoas aí, o que está acontecendo com elas? Ou, não é nem o que está acontecendo com elas. Logo, eu posso dizer que todas as ações do texto, basicamente, acontecem com o autor ou com o narrador. A única coisa que ele desviou o foco, porque ele foi ouvir a história do gerente, foi para lá no finalzinho, tá? Entendi. Uhum. Então, quando você tira esse meio aqui, ó, que seria o vem em mim, né? Você altera o sentido e a coerência, a lógica dos fatos. Então, questão de número 14. Olha lá, ó. No período em que ocorre o trecho O Coronel e o Doutor Castro, consiste em um sujeito composto, uma vez que possui dois núcleos, ó. Sujeito composto. A gente aprende que sujeito é quem pratica a ação ou sofre a ação. Porque tem o sujeito ativo e o sujeito passivo, né? Lembra, tem a voz ativa e voz passiva? Por exemplo, se eu falo bem assim, Karina contou a história, sujeito ativo. Agora, a história foi contada por Karina, entendeu? A história foi contada por Karina. Eu já tenho um sujeito passivo, mas continua praticando a ação. Continua sendo o responsável. Tá? Porque se eu for perguntar assim, ó, essa história foi contada por quem? Aí você fala, pela Karina. Então, olha aí o sujeito aparecendo. Então, vamos olhar aqui a quem, o que que é? Será que Coronel e o Doutor Castro realmente são sujeitos? Vamos olhar na linha 14. Nem tudo que parece é. Em tese, né? A grosso modo, a olho nu, tá tudo indicando que Coronel e o negócio ali é sujeito, mas vamos ver, né? Ó, vamos começar aqui na linha 13. Não era ele o seu grande eleitor? Não era ele o seu banqueiro para os efeitos eleitorais? E nós, lá na roça, tínhamos quase a convicção de que o verdadeiro deputado era o coronel e o doutor Castro, um simples preposto seu. Agora vamos lá, Karina. Eu sei que você é uma menina safa, uma menina inteligente, sacou? Uma menina esperta, Ai, ai, ai. flamenguista, flamenguista roxa. Ou você é cruzeirense? O Cruzeirense, vê lá. Sério, tu é cruzeirense? Certo. Até que enfim, hein, vocês saíram da Série C. É, o Milagre pessoal, acontece.
Caraca, mas o Ronaldão meteu bronca, hein? Mas dá Tá certo. levantando. Você vê o que que é, né, ô Karina? Gestão é tudo, né? Gestão é Pois tudo é. em qualquer coisa. Então, olha lá, ó. Vamos lá, vamos aproveitar aqui o tempo. Tínhamos. Quem é que tínhamos? Quem é o sujeito do verbo tínhamos? Você tá na linha Aqui, ó, tá 13? destacado aqui, ó. Ai, não chega desse tamanhozinho, não. Nós. Nós. Certo? Achei. Isso, ó. Imagina que tem, ó, deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui, ó. Imagina que não tinha, que não tivesse isso aqui, ó. Foi igual a minha cara. Ó. Uhum. Lê sem isso aqui. E nós tínhamos. Lê sem isso aqui também. Nós tínhamos. Nós o quê? Tínhamos. Nós tínhamos. Então, você já percebeu que o sujeito aí não é? Quem é o sujeito Não é dessa o oração todinha aí? nós. O nós. É um sujeito simples ou um sujeito composto? Simples. É um sujeito simples porque só tem um núcleo. Ó, isso aqui é um núcleo. Você pode ter pensado aí, pode ter dado uma brecada. Opa, simples ou composto? Ah, eu acho que é composto porque é nós, é plural, né? Não, não é esse pensamento, Plural. tá? É, não é esse pensamento, é porque tem mais de dois núcleos. Por exemplo, ó, nós e eles tínhamos quase a convicção, tá vendo? Agora é sujeito composto porque eu tenho dois núcleos, o nós e o eles. Núcleos são basicamente a quantidade de palavras, né, no sujeito, Uhum. a grosso modo. Então, olha lá, nós tínhamos quase a convicção de que o verdadeiro deputado era o coronel. Aí, deixa eu te falar uma coisa, ó. Nós tínhamos o quê? Convicção. Ó, nós Oi? tínhamos quem tem, tem algo. Nós tínhamos quase a convicção. Então, isso aqui tudinho, ó, é objeto. Isso aqui é complemento, não é sujeito. Sacou? Entendeu? Então, aqui, ó, Hum. não é sujeito. O sujeito disso aqui tudinho, ó, é o nós. O sujeito tá aqui, ó. Sacou? Vira o celular assim, que às vezes ele fica. Você amplia a tela. Isso aí, Joe. Abriu. Uhum. Então, vamos lá para a question. Aqui, ó. No período em que ocorre o trecho o coronel e o doutor Castro, consiste em sujeito composto, uma vez que possui dois núcleos. Isso aqui, ó, quer dizer que Coronel Castro o coronel e o doutor Castro são sujeitos? Não. Não No são. Aí na frase. Hã? Ah, não. No texto, não. Então, aqui eu só estou retirando. Isso aqui é a questão, ó. No período em que ocorre o trecho, o coronel e o doutor Castro consiste em um sujeito composto, uma vez que possui dois núcleos. Não, não consiste em sujeito composto. Isso aqui seria objeto. No texto eles fazem papel de objeto. Sacou? Aqui. Então, essa questão está certa ou está errada? Errado. Errada.
Questão 13. Olha lá, ó. Há no texto diferentes ocorrências de orações nas quais, ó, observa a construção o uso dos pronomes relativos, ó, tá vendo? Nas quais o sujeito está proposto, ó, pós-posto. O que é sujeito pós-posto ao verbo? Depois do verbo. Depois do verbo. O sujeito está pós-posto ao verbo, como nos seguintes exemplos. Aí, ó, veja bem. Uma coisa é, no texto todinho, ter sujeitos pós-postos aos verbos. Outra coisa é, ele delimitou, ele restringiu a esses 3 exemplos que ele vai dar que tem sujeito pós-posto. Entendeu? Uhum. Agora, o que está sendo levado em consideração é só a análise desses 3 coisinhas aqui, ó. Você despreza todo o texto. Por mais que tenha várias ocasiões, várias ocorrências de sujeito pós-posto, o que está sendo levado em consideração é só isso aqui, tá? Ó, antes mesmo de acabar a pergunta, ó, antes mesmo de quê? De acabar a Acabar. pergunta. Cadê o verbo? Tá aqui. Antes mesmo de acabar, o que que acabou? Pergunta. Pergunta. Então, aqui, ó, pós-posto. Ou anteposto. Perdão, ó, pós-posto. Tá pós-posto ao verbo. Não era ele, ó, não era ele o seu, ó, não era ele o seu banqueiro? Cadê o verbo? Era. Ó, o sujeito, ele. Não era ele. Quem era? Ele, né, ó. Quem não era? Ele. Então, o sujeito está depois do verbo. Então, está pós-posto. Concorda? Ó o verbo aqui e olha o sujeito aqui. Agora, vamos para essa outra análise, ó. Tecem os pauzinhos. Ah, olha aí, ó. Tecem os pauzinhos. Quem é o sujeito? Eles, não é os pauzinhos. Pauzinhos, quem tece, tece algo. Esse pauzinhos aqui é objeto. Não tem lá, quem tece lá tá fazendo tecido, tá fazendo crochê, tá tecendo não, eu tô tecendo uma coxa de retalho. Ah, Entendeu? Mas vamos olhar lá na linha 13, ó, para você ver, ó. Não era ele o seu grande eleitor, não era ele o seu banqueiro para os efeitos eleitorais. E nós, lá na roça, ó o nós aqui, ó, tínhamos a linha 13? A linha 13 não. Ah, não, linha 32. Aqui, ó. Os escrivães, fica o senhor sabendo, é que são as verdadeiras autoridades. Os delegados não fazem, senão o que eles querem. Tecem os pauzinhos. Quem é que tecem os pauzinhos? Os delegados. Os delegados ou os escrivães. Então, o que eu quero mostrar para você? Que o sujeito aqui, ó, não está depois do verbo. O sujeito está antes do verbo. Então, a questão está errada, ó. Tem 2 alternativas corretas aqui, ó. Esse aqui está correto, está pós-posto. Olha o verbo aqui. E o sujeito está para cá. Esse aqui também está pós-posto. Olha o verbo aqui e o sujeito está aqui. Entendeu? aham. E tecem os pauzinhos. O sujeito, aqui está o verbo. O sujeito ficou para trás. Então, o sujeito está anteposto ao verbo. Por isso que essa questão está Errado. errada, porque ele está afirmando que as 3 ocasiões você tem sujeito pós-posto ao verbo.
Entendeu? Sim. Aí agora, ó. Número 12. Tanto o trecho pago o hotel, quanto o trecho mal fosse apresentada, expressam circunstância temporal. Olha lá, ó. Linha 8 e linha 10. Vamos começar aqui, ó. Não é bem fácil. Lê aí para nós. É bem fácil imaginar com que sorte de cogitações e eu ia passando esses dias. O meu dinheiro dentro em breve pago o hotel. Ficaria reduzido a alguns R$ 1.000 insignificantes. Não conhecia ninguém, não tinha a mínima relação que me pudesse socorrer, dar-me qualquer coisa, caso ao menos até que me arranjasse. Continua? Não. É bem fácil de imaginar com que sorte de cogitações eu ia passando esses dias. O meu dinheiro, dentro em breve, pago o hotel. Dentro em breve, pago o hotel. Ficaria reduzido, ó, ficaria reduzido a alguns R$ 1.000 insignificantes. Ó, pago o hotel. Tanto o trecho pago o hotel, quanto o trecho mal fosse apresentada, dá uma ideia de circunstância temporal? Mal fosse apresentada. Vamos lá aqui em cima. Ó. Ó. O meu dinheiro, dentro em breve, pago o hotel. Ó. Dentro em breve, olha só, pago o hotel. Dentro em breve, circunstância de tempo. Dentro em breve, em algum momento eu vou pagar. Tempo, saca? Aham. Aham. Ficaria reduzido. Vamos lá para a linha 10 agora, ó. Saíra de meus penates cheio de entusiasmo, certo de que aquela carta mal fosse apresentada, me daria uma situação qualquer. Aí ele tá aqui, ó, mal fosse apresentada, né? Essa daqui? Isso. Mal fosse apresentada. Isso mesmo, ó. Circunstância de tempo, ó, certo de que, ó, ó, saíra dos meus penates cheio de entusiasmo, certo de que aquela carta mal fosse apresentada, é como se fosse assim, ó, certo de que aquela carta, quando for apresentada, me daria, né, quando fosse apresentada, me daria uma situação qualquer, ou seja, melhoraria minhas pernas, minha situação financeira, eu ia ganhar dinheiro. Então, aqui eu posso dizer que eu estou realmente diante de duas circunstâncias temporais. Fosse apresentado, né? Esse fosse aí, né? Isso, ó, fosse é uma possibilidade, ó, mal fosse apresentada. É tipo assim, ó, de imediato, assim que eu apresentar, basta eu apresentar a proposta, a carta, que eu vou ser beneficiado. Temporal, né? Uhum. Modo. Circunstância de tempo, né? Olha lá, o que o texto tá, a questão está falando, circunstância de tempo. Ó. Tanto o trecho pago o hotel, quanto o trecho mal fosse, expressam circunstância. Você tem que analisar o todo, não é? Às vezes você pode estar se perguntando, mas isso daqui, pago o hotel, não é um verbo e um complemento? E paga, paga algo. O que que tem a ver isso aqui? É a circunstância que essas palavras estão inseridas, entendeu? O contexto.
Sacou? Então você tem que enxergar além daquilo que tá vendo. Caraca, hein? Nossa, velho, falei um negócio bonito agora, né? Você precisa enxergar além do que vê. Caramba, Vai virar música, hein? não é? Você precisa enxergar além do que vê. Você precisa enxergar, Karina, além. Netroots aqui, você gosta? Nath Roots é massa. Como é que é? Nath Roots, estou pegando, né? Nath Roots é aquela. Ah, não, é Shima Roots que eu tô confundindo o nome. Nath Roots é aquele. Quero ser feliz Isso também. também. Eu sei qual é. Eu quero ser feliz também, né? É isso mesmo. Essa é do. Vamos lá, linha 27. Na linha 27, o sujeito de contar-lhe é um seu amigo. Essa daqui tá na cara. Ó, linha 27. Uma vez narrou ele. Ele quem? O gerente, né? Lembra que a gente voltou para a história do gerente. Ó, uma vez narrou ele. Ele quem? O gerente. Depois de uma longa hospedagem, um hóspede quisera furtar-se ao pagamento. O que é furtar-se ao pagamento? Roubar, roubar. Não. Não, na onde? Aqui, ó, furtar-se ao pagamento. Furtar-se ao pagamento quer dizer não pagar, queria dar o cano. Entendeu? Aham. Ó, quisera furtar-se ao pagamento. Não tivera dúvidas. Fora ao delegado. Ó, quem é que não tivera dúvidas? O gerente, ó. Fora ao delegado, um seu amigo, o doutor Felício, contara-lhe o Só um minutinho, caso. peraí, Oi? peraí. Tá? Sei, você falando com sua avó. Olha lá, ó. Se quis tirar as malas, ó, vamos lá. Não tivera dúvidas. Quem é que não tivera dúvidas? O gerente. Fora ao delegado auxiliar um seu amigo, o doutor Felício. Contara-lhe o caso e o homem teve que pagar. Se quis tirar as malas. Esse contara-lhe, esse lê aqui, ó, quem contou a história pro delegado? Isso aqui tudinho, ó, é Gerente. a mesma coisa, ó. Ó, o delegado é um amigo do gerente e o nome desse delegado é Doutor Felício. É a mesma coisa, entendeu? Esse aqui só é um recurso para te deixar bananado. Quem é que contou a história para o delegado? Gerente. Então, lá na questão, a questão está falando que esse contar ele aqui, ó, o sujeito dele, ó, é um seu amigo. Foi um seu amigo que contaram ali para o delegado. Entendeu? Errado. Então, Mas ó. ficou bem simples lá, delegado, auxílio, não sei o quê. Não, delegado auxiliar é a função do cara. Porque tem um delegado principal, né? Você chega na delegacia, tem dois delegados. O delegado titular e o delegado auxiliar, que é tipo o subdelegado, Aham. entendeu? Aí você chegou lá. Então, tinha o delegado auxiliar, que era um seu amigo, o amigo do delegado, ou Gerente. do gerente. O doutor Feliz, que era o nome do cara. Entendi. Sacou aí, né? Aqui. Tá. Tchau. Vamos lá pra cá, então, ó.
Tchá, merda, olha lá, ó. Na linha 27, o sujeito de contar-lhe é um seu amigo? Não. O sujeito de contar-lhe é o gerente. Pegou aí a visão? Vamos para a questão 10. No trecho, nada de justiça, de petrorias, é como se fosse assim, ó, nada de justiça, nada de petrorias, nada disso, nada daquilo outro, certo? Então essa vírgulazinha aqui, ó, tá substituindo essa palavra nada. A repetição é um recurso que a gente chama de um recurso vicário, né? Tá substituindo essa palavra. Olha lá, ó. Nada disso, nada disso, nada disso, nada disso. Olha, Karina, nada de açúcar, nada de gordura, nada disso, nada de sal, nada de nada. Você vai comer só vento, entendeu? Olha lá, ó. Nada de justiça, de pretorias, linha 28 e 29. Caso fosse suprimida a vírgula empregada logo após justiça, aqui, ó, se eu tirasse essa vírgulazinha aqui, ó, você vê quando eu faço isso aqui? Vejo, vejo. Vejo, né? Vê, né? Então, ó, se eu tirar essa vírgula aqui, seria mantida a correção gramatical do trecho? A correção gramatical até seria, mas e o sentido seria alterado? Seria. Sabe por quê? Porque nada de justiça é um elemento. Nada de pretorias é outro elemento. Quando eu tiro essa vírgula, dá uma impressão que isso daqui é uma característica disso daqui, ó. Nada de justiça de petrorias. Por exemplo, ó, quando você vai ao Ministério Público, lá no fórum da sua cidade, tem lá, ó, justiça disso, justiça daquilo outro, vara da infância da juventude, vara da mulher, da família, vara, não é? Aham. Esse daqui também é isso, ó. Essa questão aqui, ó, é basicamente isso, ó. Se eu tiro essa vírgula, essa justiça aí, ó, ela fica como se fosse caracterizada. Justiça de pretorias, justiça de brancorias, justiça de pretorias, ó. Preto- Justiça de pretorias, Ah, caraca. Deixa eu ver o que é pretorias. Até agora eu não peguei esse significado dessa palavra. Será que é justiça se de tirar a preto? vírgula, O que é justiça de preto? Será? se bobear, é. Já pensou, hein? Pretorias. Sala, significado de pretorias. Sala nos conventos onde se julgavam os pleitos. Ah, tá. Nossa. É tipo um tribunal. Ah, faz todo sentido, ó. Nada de justiça, de pretorias, tipo de julgamentos, né? Nada de justiça, Uhum. nada de julgamentos, nada disso, nada daquilo. Então, aqui, ó, esse pretorias, deixa eu só pegar aqui um negócio aqui. E ser feliz também, navegar nas águas do oceano. Não é isso, né? É isso, né? Hã? Tô tentando lembrar. Sorrir, sorrir também é dele. Sorrir, sorrir. Quando sou, Isso é um mesmo. negócio assim. Viu? Eu lembro mais ou Uhum. menos só o ritmo, assim. Quando você se for, chorei, chorei, uma coisa assim. Ó, no trecho, nada de justiça, então se eu tiro essa vírgula, eu altero o sentido original da parada. Por quê?
fica como se fosse justiça de petrorias, né? Como se fosse uma das variações de justiça. Justiça de pretorias, justiça de brancorias, justiça de loirorias, e assim vai. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? A Entendi. caracterização de cada justiça é isso. Então, aqui, ó, é uma questão, o quê? Certo ou errada? Errado. Errada, garoto, ó. Ah, isso daqui é mais fácil do que fazer supino com 90 quilos. Ó, Hã? O tá brother meu doido. foi campeão aqui de supino, supino reto, de 170 quilos. Que isso? O cara tá Ele é escrotão, bichão, é 170 quilos. Olha lá, louco. né? O prefixo des em desprezar exprime sentido de intensidade e oposição. Des, ó, se eu falo bem assim, ó, Camila, ó, Karina, é, regularizado é uma coisa positiva, não é? Você é uma Sim, profissional regularizada junto ao CREF, certo? Você está certo. regularizada. Agora, se eu falar que você está desregularizada junto ao CREF, é o oposto, não é? Sim. Beleza. Então, o sentido de oposição está coerente aí. Agora, o sentido de intensidade quer dizer o quê, ó? Muito, bastante, demais, saca? Então, Aham. aqui, ó, essa questão está em partes certa e em E partes se for, errada. tipo, igual aquela palavra intolerante? Aí tem intolerante, o in seria intensidade ou também não? Não, seria o oposto de tolerante. Só o oposto. Isso, só o oposto de tolerante, que quem é intolerante é oposto, é intolerante a alguma coisa. Por exemplo, o cara é intolerante à lactose. Aí tem a pessoa que, que não é intolerante, ela é tolerante à lactose. Então, o sentido de intensidade, cara, não tem nada a ver com o prefixo des, sacou? Ó, intensidade, ó, muito, bastante, demais, sacou? Então, a Aham. questão errada, minha jovem. Vamos fazer aqui mais uma. Hum, infere-se do último parágrafo do texto que o gerente. Aqui, ó. Oi? 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 Ok, agora? A 8? Oito. Aqui, ó. Vamos ler isso aqui. Vamos ler até aqui, ó. Quer ver? Quero perguntar. Lê aí. Melhor, eu vou ler e você presta atenção direitinho no que eu vou ler, ó. A minha ignorância de viver e falta de experiência quase deixavam transparecer a natureza das minhas preocupações. O gerente do hotel pareceu-me que as farejava. De quando em quando, procurava na conversação amedrontar-me com o seu poderio. Ó, procurava na conversação amedrontar-me, ou seja, amedrontar o narrador, com o seu poderio, proveniente de estreitas relações que mantinha com as autoridades. Assim, entendi ser o sentido das anedotas que contava. Vamos para essa partezinha aqui, ó. Olha o número 7. Infere-se do último parágrafo que o gerente do hotel
utilizava anedotas como estratégia para intimidar o narrador? Sim. Sim, olha aqui, ó. Assim, ó. Assim entendi ser o sentido das anedotas. Por quê, ó? Amedrontar-me com o seu poderio. Sacou? Então aqui, ó, questão correta. Veja só esse daqui, ó. O último período do texto é, em parte, opinativo, pois nele o narrador tece uma crítica à onipotência dos escrivães. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Onipotência é o poderio? Onipotência. É isso mesmo. Deixa eu ver se é isso mesmo. Quantidade. Não, autores, não. É isso mesmo. Onipotência é o poderio, tá? Ó, o último período do texto é, em parte, opinativo, ou seja, expõe uma opinião dos opinativo, pois nele o narrador tece uma crítica à onipotência dos escrivães. Olha lá, ó, o último período é isso aqui, ó. Os delegados não fazem senão o que eles querem. Tecem os pauzinhos. E o italiano arrematou, e o italiano rematou com um olhar canalha aquela sua informação sobre a onipotência dos escrivães. Aqui, ó, ele está querendo dizer o seguinte, ó. Basicamente, aqui, ó. Aqui é uma crítica à onipotência dos escrivães, ó, e os delegados não fazem o que eles querem. Tecem os pauzinhos e o italiano rematou com um olhar canalha aquela sua informação sobre a onipotência dos escrivães. Aqui, ó, o senhor não viu nada ontem. Ó, nada de justiça e tal. Com a polícia, a coisa vai mais depressa. A questão é ter amigos bons, e ele tinha os excelentes. E em seguida, interrogando-me diretamente: o senhor não viu ontem aquele homem gordo que jantou na cabeceira? É o escrivão X. Os escrivães, fique-se sabendo, é que são as verdadeiras autoridades. Ele está criticando? Não, ele está enaltecendo, né? Ó, fique o senhor sabendo que são os escrivães que são as verdadeiras autoridades. Os delegados não valem de nada, só fica ali tecendo os pauzinhos. E o italiano rematou com um olhar canalha aquela sua informação sobre a onipotência dos escrivães. Tipo assim, ó, eu sei o que eu estou falando, eu tenho influência, eles são meus brothers. Aquele olhar canalha nesse sentido. Tipo, Aham. chupa essa manga, aceita que dói menos. Eu sou flamenguista, sou o maior das Américas, né? Que o Flamengo vai ganhar a Libertadores de novo, né? Aí vai virar Eu o nem tô, maior. Hã? eu nem tô vendo o jogo, viu, ultimamente. Eu também não, é porque eu sou daqueles flamenguistas esperançosos, entendeu? Eu apostei com um amigo meu que é petista roxo. Ele fala que o Lula vai ganhar como presidente. Eu falo que não. Misericórdia. Aí a gente, Misericórdia. aí a gente apostou um packzinho de Heineken. Se o Lula ganhar, eu pago um pack para ele. Se o Lula perder, ele paga um pack para mim. Vamos ver se eles vão pagar, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos ver, né? Primeiro turno, ó, não vai ser em primeiro turno, nem para Bolsonaro, nem para Lula, isso é fato. Agora, vamos ver o segundo turno, né? Tudo vai depender quem vai apoiar quem.
Então, é isso daí, né, jovem? Aqui, ó, vamos ver se eu consigo resolver mais um aqui com você, ó. Então, esse último aqui, você viu que está errado, porque não é uma crítica. Ele não tece uma crítica à onipotência. Onipotência quer dizer a força, a... o poder que esse pessoal tem, tá? Questão de número 6, ó. Depreende-se do último parágrafo que o doutor Felício era um dos amigos bons a que se refere o narrador. Olha lá, o doutor Felício, ó. Essa é a questão 6, né? Tá vendo o texto aí? Uhum. Ó, não tivera dúvidas, fora ao delegado auxiliar. Não, um pouquinho mais acima, ó. Uma vez narrou ele, depois de uma longa hospedagem, uma vez narrou ele, depois de uma longa hospedagem, que um hóspede quisera furtar-se ao pagamento. Não tivera dúvidas. Fora ao delegado auxiliar. Ele quem? Quem for, a gente já viu que foi o gerente, né? Um seu amigo, o doutor Felício. Então, o doutor Felício, que era o delegado, também era amiga Era, do. Hã? Oi? também era amigo do gerente. Isso. E em seguida, interrogando-me. Ah, também era amigo do gerente, né? Hum, cadê que ele fala, cara? Peraí. Aqui, ó. Nada de justiça de petrolias. Qual? Com a polícia a coisa vai mais depressa. A questão é ter bons amigos. E ele tinha os excelentes. Entendeu? Ele quem? O gerente. E quem é um desses amigos? O doutor Felício, que era o delegado, que era a autoridade. Então, ó, questão certíssima. Beleza? Então, agora, o que que a gente pode fazer? O que que você vai fazer? Eu já te mandei até o gabarito dela. Você vai ler o texto. Isso aqui eu já te falo que é uma narrativa. O texto está em primeira pessoa. Você tem o narrador. Você tem o narrador, que ele é personagem. Você tem o lugar onde acontece, que é no hotel. Você tem os personagens, gerente, o narrador, o coronel e o menino lá, o delegado, que são personagens secundários, você tem um tempo que aconteceu no passado, você tem o enredo, né, a história. Então, isso aqui você tem a predominância dos verbos está no passado, entendeu? E por aí vai. O que mais que eu posso dizer? Hã? Beleza. E assim vai, tá bom? Então, vamos tirar aqui o nosso print. Deixa eu parar aqui.